que a Bíblia é um livro de princípios. Ora, se a Bíblia é um livro de princípios, então vamos lá. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos aqui, a Bíblia é um livro de princípio, chamada de testamento, aliança, pacto, concerto. A Bíblia, ela nos fala de uma aliança bilateral. Primeiramente, começou lá na velha aliança, quando Deus faz aliança com um homem ainda chamado Abraão. Gênesis capítulo 12. Aliança primeiro com Abraão, que depois tornou Abraão, Isaac e Jacó, e com o povo de Israel, a linhagem de Abraão, que se tornou Abraão e Sara. Através desse casal, Deus faz um pacto, uma aliança bilateral. O que é bilateral? Bilateral é uma aliança de duas partes, ou seja, Deus, ele, como a parte superior, qual era a parte de Deus? Foi as suas promessas. Quando ele chama Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha que coisa tremenda. Abraão, 75 anos, sua mulher com 65, porque era a diferença de 10 anos de um para o outro, ela era estéril, e aí Deus ainda prorroga, né, para mostrar que não era Abraão e nem Sara, mas que era Deus, que quando Deus tem uma aliança, ele cumpre a sua parte. Mas Abraão também tinha a parte dele, de cumprir a sua parte no concerto. E aí, queridos, Deus vai fazer com que 25 anos depois essa promessa se cumprisse, algo que era impossível. Abraão, um homem centenário, sua mulher, 90 anos estéril, mas quando Deus faz uma aliança, querido, não é pautado na tua capacidade nem na minha. Ele sustenta, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. É isso que a gente tem perdido, porque muitas vezes a gente tem aliança com Deus, mas a gente não entende isso, de que Deus, ele cumpre seus pactos, mas não é do meu jeito, não é do meu tempo, é do jeito que Deus assim estabelece. Então, sobre a aliança, né? E aí eu quero trazer, já que a gente está falando de que nós precisamos conhecer o teor da aliança, porque aquilo que a gente hoje fala tanto, né, sobre Constituição, o que é constitucional e o que não é constitucional, hoje o STF, né, que antigamente a gente nem ouvia muito falar, mas que hoje eles têm uma atuação muito ativa na sociedade, e que a gente ouve muito falar sobre aquilo que é constitucional, aquilo que não é constitucional, jurisprudência, coisas que a gente nem conhecia, porque nós não somos do ramo, né, da advocacia, mas que hoje são coisas que estão diariamente nos veículos de informação, na mídia, e que hoje a gente se interessa em saber. E aí a Bíblia, como eu falei, é um livro de princípios, que fala sobre testamento. E sobre testamento, né, a Bíblia fala sobre o testamento. Olha que coisa tremenda. Hebreus 9, diz a palavra do Senhor: é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Fez o que? O testamento. Pois o testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança com Israel, né, a partir de Abraão, o patriarca, e nem a segunda aliança, a nova aliança, todas foram sancionadas com sangue. Vai lá, Hebreus 9, versículo 17. Eu estou falando o endereço, porque eu não quero que você se engane. Eu não quero que você ouça o que eu estou dizendo. Eu quero que você ouça o que Deus diz e a sua palavra. Então, no que tange um testamento, ele só é validado quando o testador morreu. Jesus morreu. E aí as pessoas ficam fazendo as suas especulações. Ah, Jesus morreu porque os judeus o mataram. Ah, foram os romanos.
Ele foi bom, por isso que, olha, até muita gente fala, até Jesus que foi bom mataram, mas Jesus veio para morrer, era necessário cumprir toda a vontade, porque o testamento da nova aliança só teria vigor pleno, ele só vigoraria se de fato aquele que fez o testamento morresse, porque o testamento não vale enquanto o testador, ou seja, o pai de família, ele tem um testamento, ele está vivo, logo os herdeiros não podem se apropriar de nada, eles só vão ter direito ao testamento, aquilo que está ali dito a respeito deles, quando o pai de família, o testador, morrer, e foi isso que Jesus fez. Então, como que eu quero herdar as promessas de Deus se eu nem sequer me interesso pelo testamento, se eu nem sequer me interesso por aquilo que está escrito ao meu respeito? E aí muita gente fala um monte de coisa, um monte de gente fala um monte de coisa, e a gente ouve porque é o que a gente quer ouvir, mas na verdade é como na Constituição, que não está dentro da Constituição, não tem valor nenhum. Ei, o que eu penso que você pensa, se não estiver alinhado aos princípios da palavra de Deus, não tem valor nenhum. Você pode criar um céu paralelo, você pode criar um Deus paralelo, sim, o teu Deus, né? Mas o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, ele não pode ser criado pela sua mente. Ele está lá. Examinar as escrituras, porque vocês cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.